Olá, pessoal! Essa noite você se encontra diante de algo que parece mais antigo que qualquer memória humana. Um deserto que se estende até onde a vista alcança, ondulado em dunas douradas que cintilam sob o luar como se escondessem segredos há muito enterrados. O silêncio aqui é tão profundo que chega a soar como um sussurro contínuo, lembrando-lhe de que cada passo pode despertar histórias esquecidas. Há uma sensação estranha no ar, como se a areia, viva e paciente, estivesse apenas esperando que alguém ousasse entrar em seu território. E você, claro, é essa pessoa. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas esta noite você escolheu caminhar sobre eles, mesmo sabendo que alguns mistérios não foram feitos para serem explicados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E já que estamos juntos nesta travessia, me diga, de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está agora? Sempre é curioso imaginar em quantos fusos horários diferentes essas histórias ecoam. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você dá o primeiro passo e sente como se estivesse atravessando não apenas um espaço físico, mas também um limiar invisível. O calor do dia já se dissipou, mas a areia ainda guarda um leve sopro quente, como brasas que não querem se apagar. O vento sopra devagar e cada partícula que se ergue parece formar desenhos que somem antes que seus olhos consigam decifrar. O deserto não é apenas cenário, é presença. Conforme você avança, a sensação de ser observado cresce. Não há ninguém ali, apenas o vazio absoluto. Mas é impossível ignorar o peso de tantos desaparecimentos atribuídos a esse lugar. Contam que caravanas inteiras sumiram sem deixar vestígios, como se o chão as tivesse engolido. Exploradores falam de bússolas enlouquecidas, guias juram ter visto trilhas que levam a lugar nenhum, e alguns sobreviventes descrevem ter ouvido vozes chamando seus nomes durante as noites. Você se lembra de uma história particularmente estranha, a de um grupo de soldados franceses no século XIX, que atravessava o Saara em marcha forçada. Dias depois, quando foram procurados, não havia corpos, armas ou equipamentos, apenas pegadas que terminavam abruptamente em pleno nada. O registro oficial não conseguiu explicar, mas os nômades locais apenas deram de ombros, murmurando que o deserto tem fome. O vento muda, mais frio agora, e traz consigo um som que poderia ser o eco distante de passos, ou talvez apenas o assobio natural das dunas. É curioso como a mente adora brincar em lugares como este, transformando barulhos comuns em sinais misteriosos. E ainda assim, você não consegue evitar o arrepio que sobe pela espinha. Seus pés afundam levemente a cada passo, e você pensa em quantos antes de você caminharam exatamente nesse mesmo caminho. Alguns podem ter carregado mapas de couro, outros talvez modernos aparelhos de GPS, mas todos compartilharam o mesmo destino: entregar-se a algo que não entende. E, ironicamente, você também trouxe suas próprias seguranças. Talvez a lanterna que jura nunca falhar. Talvez a garrafinha estilosa que diz manter a água fresca por 24 horas. Mas aqui, no meio do nada, até os objetos mais tecnológicos parecem frágeis como brinquedos. O céu noturno se abre acima, um oceano estrelado que parece maior e mais profundo que em qualquer outro lugar. E isso faz sentido. Sem luzes artificiais, sem cidades por perto, o firmamento parece próximo o suficiente para ser tocado. Você nota uma estrela cadente riscando o horizonte, mas, curiosamente, ela não some como deveria. Em vez disso, permanece como um traço luminoso, lento demais para ser natural. Você pisca várias vezes, mas a luz ainda está ali, até que se dissolve como fumaça.
coincidência, você pensa, com uma ponta de ironia. Afinal, já basta a atenção da noite para começar a enxergar sinais em tudo. Mas é justamente esse o problema do deserto. Aqui, até as coincidências parecem planejadas. Caminhando mais fundo, a areia começa a mudar de cor. Antes dourada, agora se mistura em tons alaranjados e até esbranquiçados, como se você estivesse atravessando faixas de terras diferentes. É aí que a mente resgata uma memória curiosa. Há relatos de desertos que cantam, literalmente. A areia desliza em determinadas dunas de um jeito que cria um som grave, parecido com o de um órgão. Alguns exploradores do Gobi juraram ouvir canções longas, como se o próprio chão vibrasse em notas misteriosas. Você para por um momento, fecha os olhos e quase acredita ouvir algo semelhante. Um zumbido baixo, que pode ser apenas o vento, ou talvez o deserto começando a mostrar sua voz. Enquanto isso, sua sombra se alonga na areia iluminada pela lua. Você observa que ela parece se mover um pouco atrasada em relação aos seus passos, como se tivesse vida própria. Sorri sozinho, meio nervoso, meio divertido. Afinal, quem nunca pensou em conversar com a própria sombra quando criança? Talvez fosse um bom momento para retomar esse hábito, considerando que a única companhia por quilômetros é você mesmo. O que mais impressiona, porém, é a ausência de qualquer marca humana. Nenhuma pegada além das suas, nenhum rastro de animal, nenhuma pedra que sugira uso anterior. Como se aquele trecho tivesse permanecido intocado por séculos. Isso é ao mesmo tempo fascinante e desconfortável. Você está trilhando uma rota que talvez ninguém jamais tenha pisado, ou que, se pisaram, não voltaram para contar. A noite avança, e o frio começa a se infiltrar em seus ossos. Você aperta os braços contra o corpo e sente a leve ironia da situação. Antes de entrar no deserto, o medo era o calor insuportável. Agora é o frio noturno que ameaça esgotar suas forças. Mas talvez essa seja justamente a regra desse lugar. Tudo aqui é sempre o oposto do que se espera. Ao longe, uma duna mais alta parece convidar você a subir. Você aceita o desafio, mesmo com o cansaço, e quando chega ao topo, a visão corta a respiração. O deserto se abre em todas as direções como um mar interminável. E nesse instante, você entende por que tantos viajantes perderam-se aqui. Cada curva parece igual à anterior. Cada ondulação é um espelho da seguinte. É como se o espaço fosse uma pintura copiada ao infinito. E ainda assim, você sente que há algo escondido sob toda essa repetição. Como uma melodia oculta em um disco arranhado, aguardando que alguém preste atenção suficiente para ouvi-la. Você respira fundo. O chamado do deserto é inegável, e a jornada está apenas começando. O vento sopra mais forte enquanto você desce a duna, e há algo estranho na maneira como a areia se move. Não é apenas a ação natural do ar moldando as formas. Parece que cada grão escolhe seu próprio caminho, como se obedecesse a uma coreografia invisível. Você observa atento e percebe que em poucos minutos o terreno já não é o mesmo que viu antes. As pegadas deixadas atrás de você foram apagadas sem cerimônia, como se o deserto tivesse decidido apagar sua passagem. A sensação é inquietante. É como andar por um corredor de um prédio antigo onde todas as portas se fecham sozinhas logo após sua passagem. Você sabe que esteve ali, mas não há provas. O deserto parece querer manter o controle, redesenhando o mapa a cada instante. Conforme caminha, recorda histórias de dunas que se movem à noite, alterando-se tanto que transformam rotas em labirintos sem saída. Viajantes relatam caravanas que seguiram um caminho conhecido ao pôr do sol e, ao amanhecer, descobriram que estavam em um lugar totalmente diferente. Para eles, era como se o deserto tivesse engolido o próprio mapa. Um relato que vem à sua mente é o de um arqueólogo britânico que, no início do século XX, explorava a região do Saara em busca de ruínas antigas. Ele jurava que havia localizado uma cadeia de colinas ao sul. Mas quando voltou dias depois com sua equipe, tudo o que encontrou foi areia.
Nenhuma elevação, nenhum marco. Seus colegas zombaram, dizendo que ele estava cansado, mas ele insistia que as dunas haviam mudado de posição como peças de xadrez numa jogada caprichosa. Enquanto lembra disso, você se dá conta de algo. Mesmo que estivesse acompanhado agora, seria impossível garantir que amanhã encontrariam o mesmo caminho. É como se o deserto fosse um animal vivo, respirando lentamente, movendo-se enquanto todos dormem. Você para por um momento para descansar, apoiando-se em um cajado improvisado. Ao olhar em volta, o horizonte parece ondular mais do que deveria. É quase como observar o reflexo de um lago tremendo ao vento, exceto que não há água ali, apenas areia. O efeito é hipnótico. Então, algo curioso acontece. Você vê uma sombra correndo sobre as dunas distantes. Não é humano, ou pelo menos não parece. Move-se rápido, desaparecendo atrás da próxima curva de areia. Você se pergunta se foi apenas uma ilusão de ótica, mas o detalhe que arrepia sua pele é o seguinte: não havia vento suficiente naquela direção para criar tal efeito. Ótimo, agora começo a ver coisas. Você pensa, tentando rir de si mesmo. Mas a risada soa frágil, quase engasgada. Seguindo adiante, a paisagem começa a parecer repetitiva. Você passa por 3 dunas quase idênticas, e ao subir à quarta, tem a nítida impressão de já ter estado ali antes. O mais perturbador é que, se realmente voltou ao mesmo lugar, não há pegadas suas indicando o caminho. É como se o chão tivesse se reorganizado apenas para confundi-lo. A mente busca explicações racionais. Talvez sejam miragens, talvez seja apenas a perspectiva enganosa. Afinal, dunas se parecem entre si, e ainda assim há algo no ar que insiste em contrariar qualquer lógica. É então que uma lembrança se infiltra em sua mente. Antigos viajantes do Saara falavam sobre dunas vivas, lugares em que o terreno inteiro parecia migrar durante a noite, como se fosse uma criatura adormecida mudando de posição. Alguns diziam que era apenas o vento, outros juravam que era algo além, algo que fazia parte de um ciclo secreto da própria Terra. A ironia é que você mesmo trouxe uma bússola para evitar esse tipo de problema. Você a tira do bolso e observa o ponteiro. Ele gira, hesita e, por fim, aponta para uma direção fixa. Você suspira, aliviado, até perceber que o ponteiro, segundos depois, treme de novo, girando lentamente em círculos preguiçosos. É como se a bússola tivesse ficado enjoada. Você aguarda, preferindo confiar apenas nos próprios instintos. E, de certo modo, essa decisão parece mais coerente. O deserto não aceita atalhos modernos. Ele força todos a dependerem de algo mais primitivo, mais frágil: a memória. Horas parecem se passar. Você não tem certeza, pois o tempo aqui é viscoso, se esticando e se comprimindo sem aviso. O luar muda de posição, mas de forma sutil demais para marcar uma passagem real. É como viver dentro de um relógio que nunca decidiu se deve avançar ou parar. Durante essa caminhada, você se pega observando o modo como a areia desliza colina abaixo. Não é apenas gravidade. Os grãos parecem se alinhar em ondas, como cardumes de peixes movendo-se em uníssono. Esse detalhe excêntrico o fascina por um instante, e você pensa se não deveria apenas sentar e assistir. Afinal, não é todo dia que a areia decide coreografar um espetáculo, mas o arrepio na nuca lembra que essa beleza tem algo de perigoso. Talvez seja exatamente essa dança que apaga rastros humanos, engolindo histórias antes que possam ser contadas. Você segue caminhando e, por um instante, se imagina visto de cima. Uma pequena figura escura se movendo em meio a um mar de dunas que se deslocam lentamente. Você se sente como um ponto perdido em um tabuleiro que se redesenha sozinho. E a pergunta inevitável surge: será que está indo para frente, ou o próprio deserto o está movendo em círculos só para brincar com sua paciência? O vento aumenta de novo, levantando uma cortina de areia que arranha o rosto. Você fecha os olhos,
cobre o nariz e a boca, e quando abre de novo, tudo ao redor parece diferente. As dunas mudaram de posição em minutos. Não há mais como negar. O deserto se moveu. E você agora não tem certeza se continua sendo o mesmo viajante que entrou nele. Você caminha mais fundo e o vento começa a descansar, deixando a noite silenciosa outra vez. O ar, antes cheio de movimento, agora está parado, pesado, quase líquido, como se o próprio deserto estivesse prendendo a respiração. É nesse silêncio que seus olhos captam algo improvável. Um reflexo azul distante, vibrando fraco como o brilho de uma tela de celular esquecida no chão. Seu coração se acelera. Água? Um lago no meio do nada? Você sabe que os desertos adoram brincar com viajantes cansados, oferecendo miragens que desaparecem no último instante. Ainda assim, seus pés avançam quase por conta própria, guiados pela promessa de frescor. A cada passo, a visão se intensifica. O reflexo dança sob a lua, transformando-se em uma poça cristalina que parece se estender além da próxima duna. Você chega a sentir cheiro de umidade no ar. Um detalhe que deveria ser impossível, mas que seu cérebro insiste em fabricar. Lembra-se então de uma história antiga, repetida por guias do Saara. O caso de um explorador espanhol que jurava ter encontrado um oásis em plena madrugada. Ele descreveu fontes de água doce, palmeiras altas, frutas brilhando sob a luz da lua. Bebeu da água, comeu os frutos, descansou entre as árvores. Ao amanhecer, acordou deitado na areia seca, a boca cheia de poeira e o estômago vazio. Ninguém acreditou em sua história, mas até o fim da vida, ele sustentou que havia realmente estado em outro lugar, um oásis que não era deste mundo. Você sente um arrepio percorrer a pele. E se agora o deserto está oferecendo a mesma armadilha para você? O reflexo se aproxima. Agora não há dúvida. Diante de seus olhos, abre-se uma lagoa calma, espelhando as estrelas com perfeição. Ao redor dela, pequenas plantas surgem timidamente, como se sempre tivessem estado ali. Você chega tão perto que quase sente a umidade tocando seu rosto, e é nesse instante que o lago começa a evaporar. Não de uma vez só, mas lentamente, como um holograma mal projetado que se desfaz em pixels. A água cintila, some em manchas, e o chão revela-se seco, rachado, coberto apenas de poeira. Você fica parado, incrédulo, e não consegue evitar uma risada curta, amarga. Parabéns, caí na ilusão mais velha do livro. A ironia é inevitável. Viajar quilômetros para ser enganado por algo que até crianças sabem que existe. Ainda assim, há algo diferente. O chão onde a miragem surgiu permanece frio. Você ajoelha e toca a areia. Está gelada, como se realmente houvesse água ali há pouco tempo. Isso não é normal. Seu pensamento se perde em teorias estranhas. Talvez existam bolsões subterrâneos de água que, de alguma forma, emanam essa sensação. Talvez não seja só ilusão. Talvez o deserto realmente abra pequenas janelas de realidades sobrepostas, lugares que quase existem. Enquanto reflete, uma lembrança ainda mais perturbadora invade sua mente. Nas lendas dos povos do Kalahari, há relatos de lagos fantasmas que aparecem para enganar viajantes. Alguns dizem que esses lagos não são apenas miragens, são passagens para mundos diferentes, mas só podem ser atravessados se a pessoa mergulhar sem hesitar. Quem recua nunca mais vê o portal. Quem mergulha, desaparece para sempre. Você olha para o chão rachado diante de si, imaginando o que teria acontecido se tivesse corrido, sem pensar, em direção àquela água ilusória. A ideia é ao mesmo tempo aterrorizante e tentadora. Decide seguir em frente, mas por precaução, olha para trás. A cena é desconcertante. O reflexo do lago ainda está lá, visível à distância, como se continuasse existindo para qualquer outro observador. Só para você ele se desfez.
É quase como se o deserto quisesse brincar, oferecendo uma peça diferente a cada viajante. Você retoma a caminhada e a ironia de tudo não escapa. No meio de um oceano de areia, a única coisa que aparece é algo que não se pode beber. Uma promessa que só existe para desaparecer. Horas parecem se passar. Você começa a se perguntar se ainda está indo para algum lugar ou se está girando em círculos ao redor de ilusões. Seus olhos ardem e o cansaço pesa como pedra nos ombros. Ainda assim, há algo que o mantém acordado. A lembrança de viajantes que juraram ter seguido miragens até encontrar ruínas escondidas. Para alguns, a ilusão não era um engano, mas uma pista. Pensando nisso, você observa melhor o chão e percebe algo quase imperceptível. Pequenas pedras negras espalhadas na areia, como se alguém as tivesse deixado como marcação. Elas formam uma linha irregular, serpenteando até sumir no horizonte. Você se abaixa, pega uma dessas pedras e a analisa. É leve, vulcânica, algo que não combina com a areia clara ao redor. O detalhe excêntrico é que algumas delas parecem polidas, como se mãos humanas as tivessem esfregado até deixá-las lisas. Intrigado, você guarda uma no bolso e decide seguir a trilha. Talvez seja coincidência, talvez não. Mas aqui, no coração do deserto, coincidências começam a parecer convites. Enquanto caminha, a noite vai ficando mais profunda. O frio aperta e sua respiração forma pequenas nuvens diante do rosto. As pedras continuam surgindo, uma após a outra, como se estivessem guiando-o. E então, ao longe, você enxerga uma nova ilusão. Não um lago desta vez, mas uma sombra alta, uma estrutura que não deveria existir. Você pisca, esfrega os olhos, mas a silhueta permanece. Desta vez, não parece uma miragem. Você se aproxima da sombra e percebe que não é apenas um jogo de luz e areia. São torres, estranhas, antigas, parcialmente soterradas pela areia, erguidas como dedos petrificados apontando para o céu. A visão é fascinante e, ao mesmo tempo, desconcertante. Quem teria construído algo assim em meio ao nada? E mais, como essas torres resistiram aos séculos de vento, tempestades de areia e calor escaldante? O deserto parece guardar mais segredos do que você poderia imaginar. Cada torre sugere histórias silenciosas de civilizações esquecidas, de pessoas que caminharam por essas dunas muito antes de qualquer mapa moderno registrar suas existências. A areia ao redor cobre parcialmente o que parece ser a base de um complexo maior, talvez uma cidade inteira submersa sob metros de grãos dourados. Ao se aproximar, nota detalhes curiosos, inscrições desgastadas, símbolos que lembram constelações e animais míticos, mas que não correspondem exatamente a nada que você já tenha visto. A ironia aqui é que essas ruínas estão em um deserto aparentemente desabitado, mas contam histórias de vida intensa e organizada. É como encontrar um livro antigo em uma prateleira esquecida, em meio a uma biblioteca que ninguém sabe que existe. Você toca a superfície áspera de uma torre. A pedra é fria, quase como se a própria areia tivesse preservado sua memória térmica. Cada marca parece carregar a pressão de mãos que trabalharam por meses, talvez anos, para erguer essas paredes. É estranho pensar que essas pessoas viveram ali e desapareceram sem deixar vestígios nos registros históricos. Enquanto observa, seu olhar é atraído para uma abertura quase imperceptível, uma entrada estreita que leva para o interior de uma das torres. A curiosidade vence o cansaço e você decide entrar. A escuridão interna envolve tudo, mas a sensação não é hostil. Pelo contrário, há algo quase acolhedor nesse espaço secreto, como se a torre tivesse sido construída para proteger mais do que apenas quem a habitava. O ar dentro é frio e seco, com um leve cheiro de minerais. Você anda com cuidado, percebendo que as paredes internas possuem nichos e plataformas que sugerem funções desconhecidas.
Um altar, talvez, ou lugares de observação. É difícil dizer com precisão. Cada passo ecoa, e o som parece multiplicar-se pelas câmaras, criando uma sinfonia silenciosa. De repente, você nota uma inscrição diferente das outras. Uma linha de símbolos que lembra a escrita, mas que não pertence a nenhum alfabeto conhecido. A curiosidade cresce. É impossível não se perguntar se aquela mensagem foi deixada para que alguém como você a encontrasse, séculos depois. Você passa os dedos sobre os relevos e sente uma vibração quase imperceptível, como se as palavras guardassem energia própria. Enquanto explora, uma sensação estranha percorre seu corpo. É quase como se alguém estivesse observando, mas sem presença física. Não há pegadas, não há vozes, apenas a certeza silenciosa de que algo acompanha seus movimentos. Você ri de si mesmo, lembrando que já está acostumado a imaginar vultos e presenças. Ainda assim, o desconforto não desaparece completamente. O espaço interno revela mais surpresas. Pequenas câmaras conectadas por corredores estreitos, algumas parcialmente preenchidas por areia que entrou com o tempo. Você percebe que a torre não é isolada. Há sinais de um complexo maior, mas o restante parece totalmente engolido pelas dunas. Isso reforça a sensação de que o deserto não apenas esconde, mas também preserva. Enquanto caminha, seus dedos encontram uma pedra polida, diferente de todas as outras. Ela possui um brilho quase metálico, e ao segurá-la, você sente uma leve vibração. A estranheza do objeto é quase engraçada, considerando que você acabou de entrar em um lugar que já parece surreal. Mas é justamente essa mistura de maravilha e desconforto que torna a exploração fascinante. Você percebe que essas torres podem ser vestígios de uma cultura que dominava o deserto de forma que a história moderna jamais registrou. É como se o conhecimento deles tivesse sido absorvido pela própria areia, deixando apenas fragmentos para quem ousasse procurar. E você, naturalmente, é esse alguém. Ao sair para observar a paisagem novamente, nota que a posição das dunas mudou ligeiramente desde que chegou. O deserto continua sua dança silenciosa. E você sente uma mistura de respeito e espanto. Essas torres, solitárias e firmes, são testemunhas de tempos que a humanidade esqueceu. Guardiãs silenciosas de histórias que talvez nunca sejam plenamente reveladas. Enquanto contempla a cena, percebe que está diante de um enigma maior do que imaginava. Não são apenas torres, nem apenas dunas. É a interação do homem, do tempo e do próprio deserto, criando um espaço onde passado, presente e mistério se entrelaçam. E você, caminhante curioso, é convidado a participar dessa história sem fim. O céu continua estrelado, e a lua ilumina as torres parcialmente soterradas, criando sombras que se estendem por quilômetros. Você se dá conta de que, mesmo em meio a tanta vastidão, cada detalhe, cada pedra, cada símbolo, cada nuance da areia é parte de um todo que desafia explicações simples. E, de certa forma, isso é reconfortante. Há beleza naquilo que não se entende completamente, especialmente quando o deserto, silencioso e paciente, permite que você a contemple. A noite no deserto continua silenciosa, mas há um novo elemento no ar. Sons que não pertencem ao vento. Você escuta, ao longe, um murmurinho constante, quase como o sussurrar de vozes distantes. Não há nada visível, nenhum viajante ou animal, apenas a sensação de que algo se comunica de maneira quase imperceptível. Cada passo seu parece amplificar esses ecos, como se o deserto quisesse testar sua atenção, sua coragem, ou talvez apenas brincar com a sua mente. Você se senta sobre uma duna baixa para observar melhor, inclinando-se para a frente e tentando discernir a origem do som. Há algo hipnotizante na maneira como as vozes se entrelaçam com o vento. É impossível distinguir palavras, mas há ritmo, cadência, como se o deserto estivesse contando histórias de tempos esquecidos.
Lembra-se de relatos de viajantes que juravam ouvir conversas durante a madrugada, vozes que pareciam chamar por nomes específicos, às vezes antigos, às vezes inventados. Alguns desses relatos descrevem murmúrios que fazem sentido apenas para quem os escuta, como se a própria mente estivesse conectada ao terreno e traduzisse seus segredos. A ironia é que, mesmo sabendo dessas histórias, você não consegue deixar de se sentir parcialmente atraído. Enquanto se levanta para continuar a caminhada, sente uma brisa fria passar, carregando partículas de areia que arranham suavemente seu rosto. Há algo de quase musical nessa mistura de vento e voz. Um detalhe curioso que transforma o desconforto em fascínio. O deserto não é apenas um espaço físico. É uma experiência sensorial completa, desafiando cada um de seus sentidos. À medida que avança, as vozes parecem acompanhá-lo, deslocando-se de uma duna para outra, nunca fixas. É como caminhar por um corredor de lembranças, onde cada passo desperta fragmentos de histórias que não pertencem a você, mas que o deserto insiste em compartilhar. Você pensa em como antigos exploradores deviam se sentir, ouvindo ecos que desafiavam a lógica e questionavam a sanidade. O momento seguinte é ainda mais desconcertante. Entre duas dunas, você percebe um reflexo rápido, como se alguém tivesse passado correndo. Olha ao redor, mas não há nada. Nada além das sombras alongadas e do brilho da lua na areia. É quase como se o deserto estivesse brincando com sua percepção, mesclando realidade e ilusão de maneira quase imperceptível. Essa sensação é reforçada por outro detalhe: marcas recentes na areia, pequenas depressões que lembram passos, mas que se desfazem antes que você possa alcançá-las. A ironia do momento é clara. Mesmo sozinho, parece haver companhia invisível. Você não consegue evitar um sorriso nervoso pensando em como a imaginação humana se adapta a lugares assim. O ar torna-se mais denso à medida que você avança. A temperatura cai e a umidade, quase imperceptível, toca sua pele, criando arrepios leves. Você percebe que o deserto, mesmo silencioso, não deixa de interagir com você. Cada mudança de luz, cada som, cada variação na areia, tudo é parte de um padrão que desafia qualquer explicação racional. De repente, uma sombra maior aparece à distância. Não é sólida como as torres que encontrou antes. É mais sutil, uma forma alongada que se move suavemente com as ondulações das dunas. Seu instinto diz para ficar quieto, e você obedece, observando. A sombra não se aproxima, nem se afasta. Apenas existe, pairando sobre a areia. Nesse momento, você se lembra de lendas sobre espíritos do deserto, entidades invisíveis que acompanham viajantes, guiando ou confundindo aqueles que se atrevem a atravessar as dunas à noite. Alguns contos falam de figuras silenciosas que aparecem e desaparecem, deixando apenas a sensação de presença. Você balança a cabeça tentando rir de si mesmo, mas há algo na tranquilidade dessa sombra que é mais fascinante do que assustador. Você continua a caminhar, mantendo atenção às vozes e às sombras. Cada passo é calculado, mas também intuitivo. O deserto exige isso. Lógica e instinto devem caminhar lado a lado. Há uma beleza estranha nessa interdependência, um detalhe quase poético em meio ao mistério. Alguns minutos depois, encontra pequenas pedras alinhadas em padrões sutis, semelhantes às que encontrou próximo às torres. Essa repetição cria uma sensação de continuidade, como se o deserto estivesse oferecendo pistas. Talvez intencionais, talvez aleatórias. A curiosidade aumenta e você decide seguir essas pequenas marcas, percebendo que elas formam uma trilha que leva a uma depressão natural entre duas dunas maiores. Ao se aproximar, a sensação de ser observado retorna, mais intensa desta vez. A depressão parece absorver a luz da lua, criando um espaço quase sombrio, protegido do vento e do frio. Você se abaixa,
Coloca a mão na areia e percebe que há algo enterrado parcialmente, um objeto pequeno e polido, refletindo a luz de maneira sutil. Você o desenterra com cuidado e descobre que se trata de um fragmento de cerâmica com inscrições estranhas. Os símbolos lembram uma mistura de escrita antiga e desenhos geométricos. Segurá-lo desperta uma sensação curiosa, como se aquela peça guardasse memórias de pessoas que viveram ali há muito tempo, antes que o deserto engolisse tudo. Enquanto observa, percebe a ironia do momento. Você atravessa quilômetros de deserto e encontra algo que poderia passar despercebido para qualquer outra pessoa. A singularidade do achado reforça a ideia de que este lugar guarda segredos que apenas aqueles atentos e persistentes conseguem perceber. O vento começa a soprar novamente, leve, carregando o som distante das vozes. Elas se tornam quase música, e você se dá conta de que, mesmo sozinho, está imerso em uma experiência que envolve passado, presente e talvez algo que não pode ser nomeado. E enquanto continua a caminhar, o mistério do deserto se aprofunda. Ele não apenas esconde, mas também revela de maneira sutil, deixando pistas que confundem, encantam e desafiam a percepção. Você sente que está exatamente onde deveria estar, no coração de um lugar que resiste à compreensão completa, mas que recompensa aqueles que ousam explorar com atenção e respeito. Ao retomar a caminhada, você percebe algo inquietante. O terreno à sua frente mudou sutilmente. A trilha que parecia contínua agora se perde em um mar de dunas irregulares, tornando impossível identificar a direção correta. Você consulta o mapa mental que construiu durante a noite, mas as referências que tinha desaparecem. Cada passo parece levá-lo para um espaço familiar, mas de maneira invertida, como se o deserto estivesse brincando com sua orientação. Você lembra de antigas histórias de viajantes que seguiram mapas confiáveis e, ainda assim, se perderam completamente. Alguns relatam que o terreno se transformava diante deles, apagando trilhas e criando novas, impossíveis de reconhecer. Era como se o deserto tivesse consciência própria, movendo-se para testar a persistência e a coragem de quem ousava atravessá-lo. A ironia disso tudo não escapa. Mesmo com todos os recursos modernos, você se vê em uma situação que desafia qualquer tecnologia. Enquanto caminha, você nota pequenas marcas na areia que lembram pegadas, mas não são humanas. Elas desaparecem à medida que você se aproxima, deixando apenas a sensação de que algo o observa. Essa presença invisível não é ameaçadora, mas provoca um arrepio contínuo, lembrando que o deserto não é apenas cenário, mas personagem desta narrativa. Lembra-se de um enigma histórico envolvendo caravanas perdidas no Saara, cujos mapas indicavam caminhos precisos, mas que, ao serem seguidos, não levavam a lugar algum. Alguns relatos descrevem trilhas que mudavam de posição durante a noite, confundindo até mesmo os guias mais experientes. Para os viajantes, parecia que o próprio deserto decidia quem encontraria e quem se perderia. Você continua a andar, observando atentamente cada detalhe. Uma duna mais alta surge à frente, oferecendo uma visão parcial do terreno. Ao subir, percebe que o caminho que imaginava seguir desapareceu. O que parecia ser uma continuação segura agora é um labirinto de ondulações, onde cada passo anterior já não serve como referência. É uma sensação desconcertante, mas também fascinante. O céu estrelado acima proporciona uma calma inesperada. As constelações brilham, mas algo está errado. Algumas estrelas estão fora de posição, formando padrões que você reconhece apenas vagamente. É como se o céu refletisse o próprio deserto, mudando de forma e confundindo os sentidos. A curiosidade aumenta, e você se pergunta se os antigos viajantes perceberam essas distorções e se inspiraram nelas para suas próprias histórias de mitos e lendas. Enquanto avança, encontra um objeto parcialmente enterrado.
Parece um pedaço de metal antigo, corroído pelo tempo, mas ainda resistente. A descoberta é curiosa, quase excêntrica, considerando que nada na região deveria ser metálico. Você o examina, percebendo marcas e símbolos que não reconhece, e sente que está diante de algo que conecta passado e presente, como se o deserto fosse um arquivo secreto guardando fragmentos de histórias esquecidas. A sensação de confusão aumenta quando você percebe que, mesmo usando o ponto de referência da Lua, a direção parece incerta. A bússola que carregou começa a hesitar, os ponteiros girando lentamente antes de apontar para novas direções. É como se o deserto estivesse rejeitando qualquer tentativa de orientação convencional. Você suspira, aceitando que aqui o instinto talvez valha mais do que qualquer instrumento. De repente, uma sombra longilínea surge à distância, movendo-se com o vento. Você observa, mas não consegue discernir se é real ou apenas uma ilusão criada pelo deserto. A presença é discreta, mas constante, acompanhando seus movimentos sem nunca se aproximar demais. É como se estivesse sendo observado por um guardião invisível que mantém a própria história protegida. Enquanto caminha, seus passos afundam na areia macia e você sente a resistência física do terreno, lembrando que cada avanço exige esforço consciente. É um lembrete de que o deserto não dá nada sem exigir algo em troca: paciência, atenção e respeito. Você percebe que, mesmo em meio a incertezas e ilusões, há uma beleza na constância dessa relação entre viajante e deserto. O cansaço começa a pesar, mas há uma sensação curiosa de que cada passo o aproxima de algo maior. As pequenas marcas na areia, os objetos antigos e as sombras distantes criam um enigma visual que desafia explicações simples. Você se dá conta de que a experiência do deserto não é apenas física, mas mental e emocional, forçando uma atenção que ultrapassa a lógica comum. Enquanto o vento sopra suavemente, você nota que o horizonte parece se distorcer novamente. Dunas que antes pareciam fixas, agora se combinam, criando novas formas e padrões. É um lembrete de que o deserto é vivo, dinâmico e, acima de tudo, imprevisível. Você continua avançando, consciente de que o caminho que parecia seguro agora é uma jornada cheia de desvios e possibilidades. Cada passo é um desafio, mas também uma oportunidade de compreender um pouco mais da complexidade deste lugar misterioso, onde o tempo e o espaço parecem seguir regras próprias, e a realidade se dobra em ilusões quase imperceptíveis. Enquanto avança, você começa a ouvir um som metálico ao longe. Primeiro é quase imperceptível, misturado ao sussurro do vento, mas logo se transforma em um ruído cadenciado, repetitivo, como se algo pesado estivesse se movendo sobre a areia. Seus olhos vasculham o horizonte, e o que surge diante de você desafia qualquer lógica, uma locomotiva antiga, parcialmente corroída, deslizando pelas dunas como se estivesse viva. É impossível. Trens não deveriam existir aqui, muito menos se mover em meio ao deserto sem trilhos. E, no entanto, ali está ela, um trem fantasma, arrastando correntes enferrujadas e soltando faíscas que desaparecem ao tocar a areia. A ironia é quase cômica. Depois de noites de miragens e dunas móveis, você agora encontra um veículo que desafia a própria realidade. O som do metal rangendo ecoa por quilômetros, criando uma melodia dissonante que parece sincronizar-se com seu próprio passo. A locomotiva surge e desaparece atrás de elevações da areia, como se brincasse de esconde-esconde. Você sente uma mistura de fascínio e temor. Cada aparição é breve, mas intensa, como se o trem tivesse consciência de sua atenção. Lembra-se de histórias de trens fantasmas em regiões remotas, aqueles que reaparecem em relatos de viajantes e exploradores, sempre associados a desaparecimentos inexplicáveis. Alguns contam que ouviram o apito de longe, mas nunca viram a máquina inteira.
Outros juram que ela transportava passageiros espectrais, rostos pálidos observando o mundo com olhos vazios. Você não vê rostos agora, mas a sensação de que algo além da matéria está presente é inegável. A curiosidade vence a cautela. Você começa a seguir a locomotiva, mantendo distância. Cada passo é um esforço, a areia se tornando cada vez mais fofa e difícil de atravessar. O trem desaparece atrás de uma grande duna, e você hesita antes de continuar. Mas há algo dentro de você que não permite recuar. Talvez seja a necessidade de testemunhar um fenômeno que desafia todas as explicações. Enquanto caminha, nota que o chão por onde o trem passou possui marcas diferentes, sulcos profundos que não pertencem a rodas comuns, como se a máquina tivesse sido parcialmente sugada pelo próprio deserto. É um detalhe excêntrico e perturbador. Você se abaixa para tocar a areia, percebendo que está fria, estranhamente firme, apesar da leveza da superfície. O vento sopra novamente, carregando um odor metálico misturado com a poeira. O som do trem retorna, mais próximo desta vez, como se percebesse sua presença. Você sente a vibração no solo a cada rangido da locomotiva, e seu corpo reage automaticamente, passos acelerando e respiração ficando mais intensa. Então, um fenômeno ainda mais estranho acontece. Uma nuvem de areia se ergue atrás do trem, mas não é um redemoinho comum. A areia parece se dobrar, formando um arco que acompanha o movimento da locomotiva, protegendo-a de qualquer interferência externa. É como se o deserto estivesse escondendo esse enigma, criando barreiras invisíveis para manter sua existência secreta. A ironia não escapa. Você passou horas desconfiado de miragens, de dunas que se movem e de vozes invisíveis, e agora encontra algo que parece desafiar todas as leis da física. O deserto continua a brincar, combinando mistério, beleza e perigo de maneira quase artística. Enquanto observa o trem fantasma, você nota detalhes que antes passaram despercebidos. Inscrições no metal corroído, símbolos que lembram constelações distorcidas, talvez um tipo de linguagem desconhecida deixada por quem construiu essa máquina ou pelos próprios elementos que a mantêm em movimento. Cada marca desperta mais perguntas do que respostas, mas é exatamente isso que mantém seu fascínio vivo. Você se aproxima cautelosamente e percebe que o interior do trem é vazio, exceto por sombras que se movem ligeiramente com o balanço da locomotiva. É impossível dizer se são reflexos, miragens ou algo mais. O trem, silencioso e surreal, continua seu deslocamento, e você se pergunta se alguma vez será capaz de alcançá-lo ou se ele está destinado a permanecer apenas como visão, disponível para aqueles que ousam observar de longe. Decide então dar um passo para trás e continuar explorando o deserto. O trem se afasta lentamente, desaparecendo por trás das dunas, deixando apenas a lembrança sonora de correntes e aço rangendo. A experiência é estranha, fascinante, e você percebe que o deserto possui camadas de mistério que vão muito além do que seus olhos podem captar. Enquanto o vento sopra suavemente e as estrelas brilham acima, você percebe que o deserto não é apenas um espaço vazio. É uma narrativa viva, composta por elementos que desafiam a lógica, criam histórias e provocam uma sensação de maravilha que não pode ser replicada em mapas ou livros. Você continua caminhando, mais atento do que nunca, sabendo que cada passo pode revelar outro enigma, outro fenômeno impossível, como se o próprio deserto fosse um contador de histórias invisível, moldando experiências que desafiam a realidade. Você continua avançando, agora mais atento a cada detalhe da paisagem. As dunas ao seu redor parecem mais altas, mais irregulares, quase como se tivessem crescido desde a última vez que olhou para elas. O deserto, silencioso e paciente, continua a brincar com suas percepções, tornando cada passo uma decisão delicada. A areia se move sob seus pés, formando pequenas ondas que desaparecem antes que você possa reconhecê-las.
Enquanto caminha, você nota um padrão estranho na areia. Pequenas marcas circulares, quase perfeitas, alinhadas em linhas que se cruzam. Ao se aproximar, percebe que não são pegadas de nenhum animal conhecido, nem marcas de ferramentas humanas recentes. É um detalhe curioso, exótico, que lembra os famosos geóglifos do deserto de Nazca, aqueles que só podem ser vistos de cima e cuja função permanece um mistério até hoje. A ironia é que, neste deserto, mesmo sem visão aérea, você consegue perceber algo semelhante, mas ninguém além de você poderá testemunhar sem esforço. A brisa suave carrega consigo um cheiro inusitado, uma mistura de minerais e algo mais doce, quase como flores inexistentes crescendo sob a areia. Você se pergunta se sua mente está pregando peças ou se há realmente algo oculto ali, enterrado e esquecido, emanando fragrâncias esquecidas pelo tempo. Esse detalhe excêntrico mantém seus sentidos alertas e intensifica a sensação de que o deserto é mais do que apenas areia e vento. De repente, uma sombra surge entre duas dunas. Diferente do trem ou das torres, ela não parece sólida. É uma forma alongada, quase translúcida, movendo-se de maneira lenta e elegante, acompanhando o vento. Você segura a respiração, fascinado e apreensivo. A sensação é a de que a presença está ciente de você, mas não hostil. Talvez seja apenas a areia refletindo a luz da lua de maneira incomum, ou talvez algo mais. Algo que os viajantes antigos teriam descrito como espírito do deserto. Enquanto observa, uma lembrança vem à mente. Lendas do deserto do Gobi falam de espíritos guardiões que guiam ou confundem viajantes, dependendo de seu comportamento e intenção. Aqueles que respeitam o lugar são poupados, enquanto os imprudentes desaparecem ou se perdem em labirintos de dunas móveis. Você sorri com a ironia disso, lembrando-se de quantos alertas ignorou em pensamentos antes de se aventurar. A figura translúcida se dissolve lentamente, deixando para trás uma depressão circular na areia. Ao se aproximar, percebe que o centro dessa depressão contém pequenas pedras negras, polidas, semelhantes às que encontrou perto das torres. Mais uma vez, o deserto parece dar uma pista sutil, um detalhe que só olhos atentos poderiam perceber. Você pega uma das pedras e sente um peso curioso, como se carregasse memórias de eras passadas. Seguindo essa trilha de pedras, você chega a uma elevação onde o vento se intensifica. Ao olhar para o horizonte, algo cintila à distância. Inicialmente parece um reflexo da lua, mas à medida que você se aproxima, percebe que são objetos dispostos em formações geométricas perfeitas, parcialmente enterrados na areia. A disposição lembra símbolos antigos, como se fossem inscrições gigantescas que o deserto deixou para aqueles que ousam caminhar por ele à noite. Enquanto observa, sente novamente o ar pesado, quase líquido, e ouve o sussurro distante das vozes que vinham acompanhando sua jornada. Elas não são ameaçadoras, são suaves, cadenciadas, como se o deserto estivesse narrando uma história em segredo. É fascinante perceber que você, sozinho, pode ser parte de uma narrativa tão antiga quanto o próprio tempo, onde cada gesto, cada passo, é registrado de forma invisível. A curiosidade o leva a examinar os objetos mais de perto. Eles são pedras, cerâmicas e fragmentos metálicos que parecem ter pertencido a diferentes épocas. Alguns são lisos, outros gravados com símbolos que lembram mapas celestes. A combinação de itens sugere uma espécie de ritual ou prática antiga, um detalhe curioso e excêntrico que indica que o deserto não apenas preserva, mas também organiza seus mistérios de maneira complexa. Você continua explorando e a noite parece se estender sem pressa. A sensação de tempo se dilui. Minutos e horas se misturam, enquanto cada descoberta desperta novas perguntas.
O deserto não é apenas vasto e silencioso. Ele é paciente, observando cada movimento, cada reação, testando sua atenção e coragem. À medida que avança, percebe que suas pegadas estão sendo parcialmente apagadas pela brisa. O deserto parece reafirmar sua regra silenciosa. Nada permanece imutável aqui. Cada passo é efêmero. Cada marca é transitória. Lembrando que o mistério não é apenas sobre o que você encontra, mas também sobre o que permanece escondido e inacessível. O céu continua estrelado e a lua ilumina o terreno irregular. A combinação de luz, sombra e detalhes ocultos cria uma atmosfera que mistura encantamento e suspense. Você respira fundo, sentindo o frio da noite, e percebe que, mesmo em meio a fenômenos que desafiam explicações, há uma harmonia silenciosa, quase reconfortante, na maneira como o deserto se revela. Cada descoberta, cada símbolo, cada sombra faz parte de uma narrativa contínua que desafia a lógica e encanta a mente. O deserto não entrega seus segredos facilmente, mas recompensa aqueles que caminham com atenção, paciência e respeito. E você continua, consciente de que ainda há muito a descobrir, muito a sentir e a questionar, enquanto a noite se prolonga sobre as dunas misteriosas. Você segue a trilha de pedras e fragmentos, sentindo que o deserto agora tem ritmo próprio, como se estivesse conduzindo sua jornada. A cada passo, o terreno muda de forma sutil. Pequenas elevações surgem, ondulações desaparecem, e o vento dança em padrões que você começa a reconhecer como sinais. É quase como se estivesse participando de um jogo antigo, em que o deserto estabelece as regras e você precisa decifrá-las para avançar. De repente, o silêncio é interrompido por um som estranho. Um eco prolongado, metálico, quase musical. É um som que parece surgir do próprio solo, reverberando de maneira imprevisível. Você se inclina para escutar melhor e percebe que a origem não é única. Cada onda sonora parece vir de múltiplos pontos ao mesmo tempo, como se o deserto estivesse cantando com vozes invisíveis. É fascinante e perturbador, e você não consegue evitar sentir arrepios de emoção. Enquanto avança, lembra-se de antigas lendas do deserto de Mojave, onde viajantes juravam ouvir cânticos e notas musicais vindo de pedras e cavernas escondidas. Alguns acreditavam que essas melodias eram produzidas pelo vento passando por fendas específicas, enquanto outros sustentavam que espíritos ancestrais estavam se comunicando, mantendo viva a memória de lugares esquecidos. A ironia é que, embora você esteja a milhares de quilômetros de Mojave, a experiência parece estranhamente similar. O ar torna-se mais frio e úmido à medida que você se aproxima de uma depressão natural entre as dunas. Dentro dela, algo cintila, refletindo a luz da lua. Ao investigar, percebe uma coleção de fragmentos metálicos, pequenos espelhos e objetos polidos parcialmente enterrados. A disposição sugere um padrão deliberado, quase ritualístico, e você sente que está testemunhando um altar ou ponto de observação construído por mãos humanas séculos atrás. A curiosidade o leva a examinar cada fragmento. Alguns refletem constelações que parecem distorcidas, como se estivessem representando o céu noturno de outra época ou dimensão. Outros possuem inscrições quase imperceptíveis, linhas finas que formam símbolos geométricos. Cada detalhe excêntrico parece guardar uma mensagem codificada, mas decifrá-la é impossível. Você sorri com a ironia. Mesmo com toda a tecnologia moderna, o deserto ainda se mantém intransponível. Enquanto coleta alguns fragmentos para examinar mais tarde, sente novamente a sensação de estar sendo observado. Não há presença física, mas a consciência de algo que acompanha seus passos é intensa. Talvez sejam ecos das vozes que já ouviu, ou talvez o deserto esteja apenas brincando com sua mente. De qualquer forma, o efeito é inegável. Você se sente parte de algo maior, um enigma vivo que combina história,
natureza e mistério. O vento sopra mais forte, levantando pequenas nuvens de areia que deslizam pelas dunas. A sensação é quase musical, acompanhando o som metálico que persiste de forma distante. Cada passo seu produz pequenas variações, e você percebe que o deserto está interagindo diretamente com sua presença. É como se estivesse participando de um ritual silencioso, conduzido por forças invisíveis que moldam espaço, tempo e percepção. À medida que caminha, percebe novamente padrões na areia, marcas circulares e linhas suaves que lembram desenhos feitos por antigos viajantes para orientar outros exploradores. A repetição desses sinais cria uma sensação de continuidade e conexão, como se você estivesse seguindo rastros deixados por pessoas que viveram ou exploraram essas dunas há muito tempo. É um detalhe curioso que reforça a ideia de que o deserto guarda tanto pistas quanto enigmas. Então, entre duas dunas mais altas, você vê algo que desafia ainda mais a lógica. Uma estrutura parcialmente visível, feita de pedra e metal corroído, erguendo-se acima da areia como um farol antigo. Não é tão grande quanto as torres que encontrou antes, mas há algo na forma e no brilho que sugere uma função específica. Observação, talvez, ou um marco cerimonial. A ironia é clara. Quanto mais você acredita conhecer, mais o deserto prova que suas expectativas não são suficientes. Você se aproxima com cuidado, percebendo que o interior da estrutura está vazio, exceto por pequenos detalhes. Pedras gravadas, fragmentos de cerâmica e símbolos que parecem se alinhar com constelações no céu. Cada elemento parece ter sido colocado com intenção, como se os construtores tivessem deixado pistas para serem descobertas apenas por aqueles que realmente prestassem atenção. É fascinante pensar que esses vestígios resistiram ao vento, à areia e ao tempo. Enquanto observa, sente o frio da noite se intensificar. A lua ilumina o terreno irregular, criando sombras que dançam sobre a areia. Cada movimento parece carregar significado, e você percebe que a experiência não é apenas visual ou auditiva, mas sensorial completa. O deserto se revela como um espaço vivo, onde cada detalhe, por menor que seja, contribui para a narrativa que ele mesmo constrói. Você dá mais alguns passos, consciente de que ainda há muito a descobrir. Cada fragmento, cada sombra, cada som distante reforça a sensação de que está participando de algo que transcende a compreensão simples. Um diálogo silencioso com o tempo, com a história e com o próprio mistério do deserto. E enquanto continua caminhando, percebe que cada descoberta, cada sensação é uma peça essencial de um enigma que nunca terá uma solução definitiva, apenas múltiplas camadas de fascínio e contemplação. O deserto parece mais silencioso agora, mas não menos enigmático. Cada passo que você dá ecoa suavemente na areia, como se o próprio chão registrasse sua presença e a devolvesse em um ritmo quase musical. A lua brilha intensamente, refletindo nas pequenas pedras e fragmentos espalhados, criando pontos de luz que se misturam com as sombras. Há algo quase hipnótico nesse efeito, e você percebe que a mente começa a flutuar entre atenção e devaneio. Enquanto avança, nota que o terreno está mudando novamente. As dunas se tornam mais íngremes e irregulares, formando corredores estreitos de areia que lembram pequenas passagens naturais. É curioso observar como a geografia do deserto parece moldar a experiência de cada viajante. Mesmo que você conheça teorias e mapas, nada substitui o contato direto com o terreno, a sensação física de subir, descer e contornar essas elevações. Você se lembra de lendas antigas do deserto do Atacama, onde viajantes relataram ter encontrado portais de areia, áreas em que o vento e a luz criavam ilusões ópticas tão perfeitas que parecia possível atravessar para outra dimensão. Alguns juravam ter atravessado e nunca mais retornado da mesma forma,
Outros diziam que emergiam em tempos diferentes, vendo o passado e o futuro simultaneamente. A ironia é que você, mesmo sem procurar por portais, sente que está atravessando um desses espaços por instinto. O ar está mais frio e denso, e você nota pequenas partículas brilhantes flutuando à luz da lua, como poeira de estrelas caindo suavemente sobre a areia. Um detalhe curioso e quase mágico. Você se pergunta se o deserto realmente exala algo que interage com a luz, ou se é apenas a percepção aguçada da mente em estado de atenção extrema. De qualquer forma, a visão é fascinante e mantém seus sentidos alertas. Enquanto segue por um corredor natural entre as dunas, percebe sinais de antigos acampamentos ou áreas habitadas, pequenos círculos de pedras, fragmentos de cerâmica e restos de estruturas semi-enterradas indicam que pessoas já viveram ou passaram por ali muito antes de qualquer registro histórico. Há algo reconfortante e perturbador ao mesmo tempo. O deserto é vasto, mas não solitário. Ele guarda memórias, vestígios de vidas que desapareceram, mas deixaram suas marcas sutis. Você continua caminhando, e ao olhar para uma duna maior à frente, percebe um brilho estranho no topo. Aproximando-se, nota que se trata de um cristal ou pedra translúcida parcialmente enterrada. Ao tocá-la, sente um frio intenso percorrer seus dedos, quase como se a energia do objeto fosse transferida para você. O detalhe é excêntrico e inesperado. Você está no meio do deserto, em plena noite, e segurando algo que parece carregar história e mistério. Enquanto observa o cristal, lembra-se de relatos históricos de mineradores e exploradores que encontraram minerais desconhecidos em desertos remotos, alguns com propriedades luminescentes ou magnetismo inexplicável. A ironia é que muitos desses achados foram considerados miragens ou fraudes, mas aqui você sente algo real, palpável, que desafia explicações simples. Você guarda o cristal no bolso e segue adiante, sentindo uma leve energia pulsante que parece acompanhar seus passos. O vento sopra de maneira irregular, às vezes frio, às vezes morno, como se estivesse respondendo à sua presença. Essa interação quase consciente com o ambiente reforça a sensação de que o deserto não é apenas físico, mas também um espaço de experiências sensoriais complexas, onde passado, presente e talvez algo mais se entrelaçam. De repente, você percebe uma série de marcas na areia que não se parecem com pegadas humanas ou animais. São sulcos profundos e alongados, formando linhas que se cruzam em ângulos precisos. Ao observá-las melhor, nota que algumas contêm pequenas pedras negras, polidas e gravadas com símbolos que você já viu antes nas torres e nos fragmentos metálicos. É como se o deserto estivesse conectando pontos da jornada, deixando um caminho que só pode ser seguido por olhos atentos. Você decide seguir essa trilha de símbolos e marcas. Cada passo exige atenção, pois a areia é fofa e os sulcos nem sempre são visíveis. À medida que avança, sente uma presença constante mas silenciosa, algo que não se manifesta fisicamente, mas que deixa uma sensação de companhia invisível. É reconfortante e levemente inquietante, lembrando que nem todo mistério precisa ser completamente explicado para ser experienciado. Enquanto percorre a trilha, observa o céu novamente. As estrelas continuam a brilhar, mas algumas parecem formar constelações ligeiramente diferentes das conhecidas, como se o universo estivesse oferecendo um espelho sutil de sua própria jornada no deserto. A ironia é notável. Mesmo no espaço aparentemente infinito, há padrões que se conectam ao seu caminho terreno, reforçando a sensação de que tudo faz parte de uma narrativa contínua e invisível. O frio aumenta, e você nota que suas roupas estão cobertas de fina areia cintilante, que brilha levemente sob a luz da lua. Cada detalhe
reforça a sensação de que você não está apenas atravessando o deserto, mas interagindo com ele, sendo parte de um enigma vivo, onde o tempo, a história e os elementos se entrelaçam de maneira quase poética. Você continua caminhando, consciente de que ainda há muito a descobrir. O deserto não entrega seus segredos facilmente, mas recompensa aqueles que prestam atenção, que caminham com paciência e curiosidade. E enquanto a noite avança, cada passo, cada som, cada reflexo de luz contribui para a narrativa silenciosa que o deserto constrói, convidando você a continuar explorando, sentindo e questionando. À medida que você avança, percebe que a paisagem está mudando novamente. Dunas maiores surgem, algumas com encostas abruptas que desafiam seu equilíbrio. A areia está mais fina e seca, quase como pó dourado, e cada passo afunda mais profundamente, exigindo esforço consciente. O deserto parece testar sua paciência e resistência, lembrando que atravessá-lo não é apenas uma questão de direção, mas de presença completa. Enquanto sobe uma duna particularmente alta, nota um brilho no horizonte. Aproximando-se, percebe que é algo diferente, uma espécie de cúpula semi-enterrada, feita de um material metálico que reflete a luz da lua. A forma é estranha, quase alienígena, e você se pergunta como algo assim poderia existir em meio à vastidão de areia. A ironia do momento é clara. Depois de torres antigas, trens fantasma e símbolos no chão, agora surge uma estrutura que desafia novamente a lógica e a história conhecida. Você se aproxima com cautela. A entrada é pequena e oval, parcialmente coberta por areia, como se tentasse se esconder do mundo. Ao olhar para dentro, nota que há um brilho tênue, quase como se algo estivesse armazenando energia interna. O ar dentro é fresco e possui um leve cheiro metálico. A sensação é curiosa e levemente inquietante, mas você se sente compelido a explorar. Dentro da cúpula, percebe que o espaço é surpreendentemente amplo. Pequenas plataformas, linhas gravadas no chão e símbolos nas paredes sugerem que o local tinha uma função específica, talvez ritualística ou científica. Cada detalhe é calculado, quase como se estivesse preparado para ser descoberto séculos depois. A ironia de encontrar algo tão elaborado em meio ao deserto é quase cômica. Você continua se perguntando quantas outras pessoas jamais notarão esses segredos enterrados sob a areia. Enquanto explora, nota pequenos fragmentos de cerâmica e metal espalhados pelo chão, alguns com símbolos que você já encontrou antes nas torres e nos geoglifos de areia. A repetição desses elementos cria uma sensação de continuidade, como se o deserto estivesse conectando todos os pontos da sua jornada, formando uma narrativa silenciosa que você é o primeiro a compreender. O vento sopra através de pequenas fendas na cúpula, produzindo um som que lembra notas musicais, quase como se o próprio espaço estivesse cantando. Você se inclina para escutar melhor e percebe que o ritmo varia de acordo com o movimento da areia lá fora. É fascinante pensar que um fenômeno natural pode criar algo tão harmônico, mas você sente que há mais do que simples física, há intenção, mesmo que antiga e desconhecida. Enquanto caminha pelo interior, encontra uma pequena escada que leva a uma plataforma elevada. Subir exige cuidado. Cada degrau está parcialmente coberto por areia fina, e você sente a fragilidade do local sob seus pés. Ao alcançar o topo, observa toda a extensão do deserto ao redor. A vista é impressionante. Dunas ondulantes, torres distantes, fragmentos brilhantes espalhados e, acima de tudo, o céu estrelado que parece se estender infinitamente. Você percebe que a cúpula foi estrategicamente posicionada para oferecer uma visão panorâmica do deserto, talvez para observações astronômicas ou rituais relacionados a constelações.
Os símbolos no chão parecem alinhar-se com certas estrelas, formando um padrão que lembra mapas celestes antigos. A sensação é quase religiosa. A interseção entre terra e céu cria um espaço de contemplação, mistério e conexão com o cosmos. Enquanto contempla, sente novamente a presença invisível que o acompanha desde que entrou no deserto. Não é ameaçadora. É como se o deserto estivesse sussurrando, lembrando-o de que está exatamente onde deveria estar, participando de algo maior do que qualquer explicação racional. Há algo tranquilizador nessa presença, como se você estivesse sendo guiado com delicadeza por mãos invisíveis. Ao descer da plataforma, nota pequenos objetos dispostos em padrões circulares, quase como um altar. Fragmentos de cristal, metal e cerâmica se misturam, refletindo a luz da lua. Cada peça parece ter sido colocada com cuidado, criando um mosaico que talvez tenha servido para observações, rituais ou algum tipo de registro simbólico. Você sorri com a ironia. Mesmo no coração do deserto, com tanto tempo passado, as intenções humanas permanecem intactas, aguardando olhos atentos para serem descobertas. Enquanto deixa a cúpula, a brisa sopra mais forte, levantando nuvens de areia cintilante. Cada grão parece participar da narrativa, transformando a jornada em uma experiência sensorial completa. Você sente que o deserto não é apenas físico, mas também emocional e mental. Cada passo, cada descoberta, cada som é parte de uma história contínua que desafia explicações simples. Ao continuar sua caminhada, percebe que ainda há muito a explorar. O deserto continua misterioso, vivo e interativo, conectando elementos aparentemente dispersos em uma narrativa maior. Você caminha com atenção renovada, consciente de que cada detalhe, por menor que seja, é parte de um enigma que transcende tempo e espaço, e que você, por ora, é o único a decifrar, mesmo que apenas parcialmente. Você avança pelo deserto com a sensação de que cada duna guarda segredos únicos. A areia continua a se mover sob seus pés, formando pequenas ondas que parecem ter vida própria, quase como se reagissem à sua presença. O vento sopra de forma irregular, trazendo consigo fragmentos de cheiros, minerais, resinas antigas e um toque quase imperceptível de flores que não existem ali. É um detalhe curioso, quase mágico, que desperta uma sensação de encantamento silencioso. Enquanto caminha, nota que o terreno está se tornando cada vez mais irregular. Dunas altas formam corredores estreitos, onde a sombra da noite se alonga de maneira inquietante. Você sente a necessidade de atenção redobrada. Qualquer passo em falso pode fazê-lo perder o equilíbrio ou desaparecer em depressões escondidas sob a areia. A ironia do deserto é clara. Ele é belo, mas exige respeito, atenção e paciência, lembrando que nada ali é permanente ou previsível. Entre as dunas, surge um brilho distante, diferente de qualquer reflexo que você já tenha visto. Aproximando-se, percebe que é uma pequena lagoa de sal, quase imperceptível no escuro, com cristais que refletem a luz da lua em padrões hipnotizantes. A água não é líquida, mas uma superfície cristalina que emite um leve som quando tocada pelo vento. É um detalhe excêntrico e inesperado. Você não esperava encontrar algo tão delicado em meio à aridez do deserto. Enquanto examina o lago de cristais, lembra-se de relatos do Mar de Sal de Utah e do Salar de Uyuni, lugares onde reflexos naturais criam ilusões e efeitos quase sobrenaturais. A ironia é que, mesmo em um deserto remoto, você encontra fenômenos que poderiam facilmente ser confundidos com magia ou mitologia, reforçando a sensação de que o mundo natural é muito mais misterioso do que a maioria imagina. O vento muda de direção, e você percebe novamente as vozes sussurrantes que acompanham sua jornada. Não são claras nem compreensíveis, mas há ritmo, cadência,
como se fossem fragmentos de histórias antigas. Alguns falam de viajantes que ouviram mensagens cifradas no vento, orientações ou advertências. Agora, mesmo sem entender palavras, você sente que o deserto está comunicando algo, talvez a importância da atenção ou o respeito pelos mistérios que se escondem sob a areia. Seguindo em frente, encontra pequenas formações rochosas parcialmente enterradas. Algumas são naturais, mas outras possuem marcas que claramente foram feitas por mãos humanas. Símbolos gravados, pequenos relevos e padrões geométricos sugerem uma cultura antiga, talvez desaparecida há séculos. Cada detalhe é intrigante, e você percebe que o deserto funciona como um livro aberto, mas cujas páginas só podem ser lidas com paciência, percepção e sensibilidade. Enquanto examina as pedras, percebe marcas de passos antigos, quase apagadas pelo vento e pelo tempo. Alguns parecem humanos, outros são estranhos e irregulares, possivelmente de animais extintos ou seres que não podem ser explicados. É um lembrete sutil de que o deserto testemunhou vidas e eventos que escapam à memória histórica oficial. Você sente uma mistura de curiosidade e reverência, consciente de estar caminhando sobre séculos de história e mistério. O céu acima continua estrelado, mas algo chama sua atenção. Algumas estrelas parecem cintilar em padrões diferentes, como se estivessem respondendo a algo embaixo. Ao observar mais atentamente, percebe que certas constelações alinham-se com os símbolos e marcas que encontrou, criando um mapa invisível que conecta terra e céu. A ironia é que o universo parece reforçar a narrativa do deserto, como se tudo estivesse interligado em um design quase imperceptível. A brisa aumenta, levantando pequenos grãos de areia que cintilam à luz da lua. O som é quase musical, um acompanhamento natural às vozes distantes e aos ritmos do deserto. Cada movimento, cada detalhe, cria uma experiência sensorial completa que envolve visão, audição e tato, mergulhando você em uma narrativa que mistura realidade, história e mistério, de forma sutil, mas intensa. Enquanto avança, nota uma depressão natural cercada por pequenas pedras negras, polidas e gravadas. A disposição lembra um tipo de altar ou ponto de observação ritualístico. Ao se aproximar, sente novamente a presença invisível, silenciosa, mas intensa. É uma sensação de companhia, proteção e curiosidade ao mesmo tempo, reforçando a ideia de que você não está apenas caminhando, mas interagindo com o próprio deserto em um diálogo silencioso e contínuo. Você decide explorar a depressão, tocando as pedras e sentindo seu frio e textura. Cada fragmento parece carregar memórias, histórias e intenções de pessoas que estiveram ali muito antes de você, reforçando a sensação de que o deserto é um guardião de segredos. Mesmo sem compreender totalmente, você sente a importância de cada detalhe e que cada descoberta é uma peça de um enigma maior que continua se desenrolando a cada passo. O deserto, silencioso e vasto, continua a moldar sua jornada, lembrando que cada passo importa e que a experiência é tanto sobre o que se vê quanto sobre o que se sente. Enquanto caminha para longe da depressão, percebe que há mais a explorar, mais símbolos a interpretar e mais experiências a vivenciar. O mistério permanece vivo, pulsando com cada grão de areia, cada sopro de vento e cada reflexo da lua sobre as dunas. Você continua a caminhar, agora sentindo o peso do tempo e da experiência acumulada no deserto. Cada passo é calculado, cada olhar mais atento. A sensação de que o terreno se move e se transforma à sua volta persiste, mas estranhamente, você começa a sentir familiaridade com essa instabilidade. O deserto parece mais um organismo vivo do que uma massa de areia, interagindo com você de maneiras sutis e contínuas. Enquanto avança, nota algo que brilha à distância.
uma série de pequenas estruturas cilíndricas, parcialmente enterradas na areia, refletindo a luz da lua como se fossem pedaços de metal polido. Você se aproxima e percebe que são recipientes antigos, talvez utilizados por viajantes ou habitantes antigos. Alguns contêm fragmentos de cerâmica, outros pequenos cristais. É fascinante observar que, mesmo em um ambiente aparentemente inóspito, sinais de cultura e cuidado humano persistem, ecoando séculos de história. O vento sopra de maneira irregular, levantando nuvens de areia fina que cintilam à luz da lua. Entre os fragmentos, há símbolos gravados e padrões geométricos que lembram constelações. A ironia do momento não passa despercebida. Você está sozinho no deserto, seguindo marcas antigas, e ainda assim sente uma conexão com aqueles que passaram por aqui muito antes de você. É como se a história estivesse se desdobrando diante de seus olhos, peça por peça, sem pressa. Enquanto examina um dos recipientes, nota que ele contém pequenos pergaminhos enrolados. Ao desenrolá-los, percebe inscrições que parecem ser um alfabeto desconhecido, mas com símbolos que remetem a constelações e ciclos naturais. Um detalhe curioso: os pergaminhos são surpreendentemente bem preservados, como se o deserto tivesse atuado como conservador natural, mantendo segredos intactos por séculos. Você sente uma mistura de fascínio e reverência. Seguindo em frente, percebe que o terreno se torna cada vez mais irregular, quase como um labirinto de dunas e depressões naturais. A cada curva, você se depara com pequenas formações rochosas que parecem ter sido posicionadas com intenção, criando caminhos sutis que apenas olhos atentos poderiam seguir. O deserto, mais uma vez, revela-se como um narrador silencioso, conduzindo sua jornada com delicadeza e mistério. Enquanto caminha por esses corredores de areia, ouve novamente o som metálico distante, aquele que primeiro chamou sua atenção semanas atrás. Desta vez, é mais próximo, mais intenso, mas ainda indefinido. Você não vê de onde vem, mas sente a vibração no solo. É uma lembrança clara de que o deserto não é apenas visual, ele é auditivo, tátil e emocional, envolvendo você em uma experiência multissensorial. Entre as dunas, nota pequenas depressões circulares, cada uma contendo pedras negras, lisas e gravadas com símbolos. Você lembra-se de padrões semelhantes que encontrou nas torres, nas cúpulas e nos fragmentos metálicos anteriores. É como se o deserto estivesse deixando pistas de sua própria história, conectando lugares distantes por símbolos que apenas a atenção e a paciência podem revelar. Enquanto se aproxima de uma dessas depressões, percebe marcas de pegadas antigas, talvez de animais ou viajantes desaparecidos. Algumas pegadas parecem ter sido apagadas, outras parcialmente preservadas. O detalhe excêntrico reforça a sensação de que o deserto não apenas guarda, mas também oculta e protege suas histórias, decidindo o que revelar e o que manter escondido. Você continua a caminhar, refletindo sobre os padrões que começam a se formar diante de seus olhos. Linhas, círculos, símbolos e sinais naturais criam um mapa invisível que conecta elementos distantes. A ironia é evidente. Enquanto tenta compreender o deserto, você percebe que ele não precisa ser totalmente compreendido para ser apreciado. A experiência em si já é o prêmio. Cada detalhe um fragmento de narrativa viva. O céu acima continua estrelado e algumas estrelas cintilam de maneira incomum, alinhando-se com os símbolos e formações de areia abaixo. Essa conexão entre terra e céu cria uma sensação de harmonia, mesmo em meio à imprevisibilidade. Você sente que o deserto está compartilhando sua história em uma linguagem sutil, invisível para quem não presta atenção. Enquanto avança, nota novamente a presença silenciosa que o acompanha desde o início. Não é física, mas perceptível, como se o deserto tivesse consciência de sua jornada e estivesse guiando seus passos.
a sensação é tranquilizadora, reforçando que, apesar do mistério, há um equilíbrio delicado entre perigo e beleza, entre desafio e aprendizado. Cada passo, cada descoberta, cada som e cada reflexo de luz reforça a experiência contínua de caminhar pelo deserto. Você percebe que esta jornada não é apenas sobre explorar o terreno, mas sobre compreender a interconexão entre história, natureza e percepção humana. E enquanto continua, sente que o deserto guarda ainda mais segredos, esperando pacientemente por aqueles que se atrevem a caminhar com atenção, paciência e respeito. À medida que a noite avança, você percebe que o deserto parece ter sua própria respiração. Um ritmo que se alterna entre o silêncio absoluto e o sussurro constante do vento. Cada passo que você dá parece amplificar essa sensação. A areia fina se movimenta, formando pequenas ondulações que cintilam à luz da lua. É quase como se o deserto estivesse vivo, respondendo à sua presença com movimentos sutis, mas significativos. Enquanto caminha, percebe uma série de marcas na areia que não se parecem com pegadas humanas. São sulcos irregulares e alongados, formando linhas que se cruzam em ângulos precisos. Você se lembra das lendas sobre criaturas desconhecidas e fenômenos inexplicáveis em desertos remotos, e sente um arrepio de curiosidade misturado com leve ironia. A sensação é de que o deserto gosta de brincar com a mente dos viajantes, oferecendo pistas que desafiam explicações simples. Entre as dunas, surge um brilho estranho, refletido em cristais e fragmentos metálicos espalhados pelo solo. Aproximando-se, percebe que estão dispostos em padrões geométricos complexos, como se fossem parte de um ritual antigo ou de um observatório astronômico. Você toca alguns cristais, sentindo frio intenso e uma leve vibração, quase como se estivesse segurando memórias ancestrais. O detalhe é excêntrico, inesperado, mas fascinante. Enquanto examina os fragmentos, ouve novamente o som metálico distante, ecoando entre as dunas. Cada vez que se aproxima, ele muda de intensidade e ritmo, criando uma melodia irregular que parece sincronizar-se com os movimentos da areia. É impossível identificar a origem exata, mas você sente que faz parte de um enigma maior, algo que conecta passado, presente e talvez algo além da compreensão humana. Você continua avançando e o terreno se torna mais acidentado. Pequenas elevações e depressões formam corredores estreitos, como se o deserto estivesse conduzindo sua jornada, testando sua atenção e resistência. Cada passo exige esforço consciente, mas também oferece recompensas visuais e sensoriais, sombras dançantes, reflexos de cristais e padrões de areia que parecem contar histórias silenciosas. Enquanto caminha, percebe novamente pequenas pedras negras gravadas com símbolos. Algumas formam círculos, outras linhas que se conectam a padrões maiores. Você sente que o deserto está construindo uma narrativa contínua, um mosaico de história e mistério que se revela apenas a olhos atentos. É fascinante perceber como cada detalhe, por menor que seja, contribui para a sensação de estar participando de algo maior, quase sagrado. O céu estrelado acima continua a impressionar. Algumas constelações parecem fora de lugar, formando padrões que refletem os símbolos encontrados no deserto. A ironia é clara. O deserto e o céu parecem estar conectados em um diálogo silencioso, oferecendo pistas, sinais e experiências que desafiam a lógica convencional. A sensação é de que tudo faz parte de um grande enigma, esperando ser decifrado com paciência e atenção. Enquanto segue, nota uma pequena depressão circular cercada por fragmentos metálicos e cristais. É semelhante a outros pontos que encontrou anteriormente, mas desta vez há algo mais. O centro contém um objeto parcialmente enterrado, emitindo um brilho tênue. Ao se aproximar, percebe que é um cristal maior,
polido e gravado com símbolos que parecem se alinhar com as estrelas acima. Um detalhe curioso: o deserto nunca entrega seus mistérios de forma completa. Há sempre mais camadas a serem descobertas. Você decide explorar o cristal e os fragmentos ao redor, percebendo pequenas inscrições que podem indicar direção, tempo ou algum tipo de registro ancestral. É fascinante pensar que, mesmo em meio à aridez e isolamento, a presença humana deixou rastros de inteligência, observação e talvez até espiritualidade. A sensação é de reverência silenciosa, misturada com a excitação da descoberta. Enquanto examina o local, sente novamente a presença invisível que o acompanha desde o início. Não é ameaçadora. É uma companhia silenciosa, quase protetora, lembrando que, mesmo em meio ao mistério e à solidão, você não está completamente sozinho. É uma sensação reconfortante, uma confirmação de que o deserto observa, registra e, de alguma forma, interage com aqueles que o exploram com respeito. Você continua caminhando, seguindo padrões, símbolos e sinais que conectam os fragmentos dispersos. Cada descoberta reforça a sensação de que o deserto é mais do que um espaço físico. É um registro vivo de história, cultura, mistério e percepção. Cada passo é uma interação. Cada som, sombra e reflexo faz parte de uma narrativa contínua, complexa e fascinante. Enquanto a noite se aprofunda, percebe que ainda há muito a explorar. O deserto permanece vivo, interativo e misterioso, pronto para revelar camadas adicionais de história e enigma. Você caminha com atenção renovada, consciente de que cada detalhe, por menor que seja, é uma peça essencial de uma narrativa maior, que combina elementos visuais, sensoriais e históricos, em um mosaico quase perfeito de mistério e beleza. A noite continua avançando, e você sente que o deserto atingiu um estado quase meditativo. O vento sopra de maneira irregular, trazendo consigo o aroma metálico das pedras e uma leve fragrância de minerais desconhecidos. Cada passo na areia fina parece criar ondas sutis que se espalham ao seu redor. E você percebe que o deserto não apenas registra sua presença, mas interage com ela. É como se cada movimento fosse parte de uma coreografia silenciosa, antiga e cuidadosamente orquestrada. Enquanto caminha, nota novamente os fragmentos metálicos e cristais que encontrou antes, agora iluminados de maneira diferente pela luz da lua. Cada peça parece brilhar com uma intensidade própria, revelando padrões e inscrições que passam despercebidos à primeira vista. A ironia é evidente. Mesmo após tantas horas explorando, o deserto continua a surpreender, provando que cada detalhe é essencial e que a percepção humana só consegue captar frações de sua complexidade. Entre as dunas, você avista algo inesperado, uma pequena estrutura semicircular, coberta parcialmente pela areia e pelo tempo. Aproximando-se, percebe que é uma construção antiga, feita de pedra e metal corroído, semelhante às cúpulas que encontrou anteriormente, mas menor e mais discreta. O interior emite um brilho tênue e suave, como se guardasse algum segredo há muito esquecido. A excitação e a curiosidade crescem, mas você mantém o cuidado e o respeito, consciente de que cada detalhe aqui é significativo. Ao examinar a estrutura, nota marcas no chão que sugerem padrões de movimento, talvez rituais ou observações astronômicas. Pequenos fragmentos de cerâmica e pedras gravadas com símbolos antigos estão dispostos de maneira meticulosa, criando uma espécie de mapa ou código que se conecta com os outros pontos misteriosos do deserto. A sensação é de que tudo, desde os trens fantasmas até as cúpulas e os cristais, está interligado em uma narrativa contínua e invisível. Enquanto toca os fragmentos, sente novamente a presença silenciosa que o acompanha desde o início. Não é física, mas perceptível,
quase como se o próprio deserto estivesse oferecendo companhia e orientação. A sensação é reconfortante e levemente inquietante. Você percebe que faz parte de algo maior, uma história que ultrapassa tempo, espaço e compreensão direta, e que cada passo seu contribui para decifrar apenas uma fração desse enigma. Você se afasta da estrutura e continua pelo deserto, consciente de que está se aproximando de um ponto culminante da jornada. As dunas à sua frente se elevam em formas majestosas, e as sombras que elas projetam criam um jogo visual que mistura realidade e percepção. O vento continua a soprar, agora com mais intensidade, e cada grão de areia parece cintilar, reforçando a sensação de que o deserto é um organismo vivo, participando ativamente da narrativa que você está vivenciando. Enquanto avança, observa padrões que nunca notou antes: linhas de pedras negras, fragmentos de cristais e pequenos sulcos na areia que se conectam com símbolos e marcas em locais distantes. É fascinante perceber que, mesmo dispersos e aparentemente aleatórios, esses elementos formam um mosaico coerente quando vistos com atenção. A ironia é que, para decifrar o deserto, não basta força ou velocidade. É preciso paciência, percepção e respeito. O céu estrelado acima oferece uma visão panorâmica impressionante. Algumas constelações cintilam de maneira inusitada, alinhando-se de forma quase perfeita com os símbolos e padrões do solo. Essa conexão entre terra e céu reforça a sensação de harmonia e de narrativa contínua, como se o universo estivesse participando da história que o deserto conta. Você sente uma profunda sensação de pertencimento e reverência, consciente de que está testemunhando algo único e efêmero. Enquanto caminha, sente novamente o frio intenso emitido pelos cristais e fragmentos metálicos que encontrou. Cada toque é uma lembrança tátil de eras passadas, um elo sensorial com pessoas, culturas e fenômenos que sobreviveram ao tempo e ao vento. Você percebe que o deserto não apenas guarda histórias, mas também experiências, sensações e memórias que se conectam diretamente com quem se dispõe a percorrê-lo com atenção e abertura. Finalmente, ao alcançar o ponto mais alto de uma duna, você observa toda a extensão do deserto. Torres distantes, cúpulas, fragmentos brilhantes e a vastidão de areia ondulante. O silêncio é profundo, mas carregado de significado. Cada detalhe da jornada se conecta em uma narrativa contínua, onde passado, presente e talvez algo além coexistem. Você respira fundo, absorvendo a magnitude do momento, consciente de que, mesmo em meio a mistérios inexplicáveis, há beleza, harmonia e aprendizado. Enquanto você se acomoda na areia, sentindo o frio da noite e o calor sutil do corpo em repouso, o deserto parece suspender o tempo por um instante. Cada detalhe que o rodeia, grãos de areia cintilando, a brisa suave passando por entre as dunas, os cristais refletindo a luz da lua, transforma-se em um lembrete silencioso de que você está seguro, protegido e parte de algo maior. A vastidão não é ameaça, mas acolhimento. O vento sopra gentilmente, carregando sons quase imperceptíveis. O sussurrar das dunas, a vibração distante dos fragmentos metálicos e cristais, o eco suave das histórias antigas que se entrelaçam com o presente. Você inspira profundamente, sentindo cada fibra do corpo se ajustar a esse ritmo. A sensação é de serenidade absoluta, de que cada passo dado, cada descoberta feita, é suficiente e perfeita em sua própria medida. Olhar para o horizonte traz conforto. A lua, alta e brilhante, derrama luz suave sobre o terreno, revelando sombras delicadas que se movem lentamente. O céu estrelado parece envolvê-lo, como um cobertor celestial, e você sente que o deserto e o universo se uniram para criar um espaço seguro,
onde o mistério se torna calmante em vez de inquietante. Cada estrela cintilante é um ponto de luz que guia, acalma e observa silenciosamente. Sua respiração se torna mais lenta, mais profunda. Cada batida do coração sincroniza-se com o ritmo natural ao seu redor. O sussurro da areia, o movimento do vento, o eco distante dos fragmentos e cristais. Você percebe que tudo está em equilíbrio, que cada elemento do deserto faz parte de uma narrativa contínua, tranquila e harmoniosa. O mistério, longe de assustar, agora envolve e protege. Por alguns minutos, você apenas observa, sente e deixa que a quietude se infiltre. Cada preocupação cotidiana, cada tensão do corpo e da mente dissolve-se lentamente, substituída por uma sensação de paz profunda. Você está seguro. O deserto, vasto e silencioso, é agora um refúgio. Cada detalhe, cada sombra, cada brilho contribui para a serenidade que preenche o espaço ao seu redor. Deixe seus pensamentos flutuarem, sem pressa, sem julgamento. A brisa acaricia suavemente seu rosto e você sente a conexão entre si mesmo, o deserto e o céu. A beleza em cada silêncio, em cada sombra, em cada brilho discreto da noite. E ao permitir-se simplesmente estar presente, você encontra repouso, conforto e um suave sentimento de pertencimento. O deserto agora não engole, mas envolve. O mistério não é ameaça, mas companhia. Cada grão de areia, cada cristal, cada sombra e cada sussurro do vento transforma-se em uma dança silenciosa que acalma e guia. Respire fundo, relaxe completamente e permita que esta serenidade se prolongue, envolvendo você em um abraço silencioso e eterno.